Alguém sabe porquê Eli recusou enxergar as apostasias no meio dos seus filhos? Alguém sabe? A Bíblia diz-nos porque Eli também estava a ser beneficiado pelo dinheiro, as ofertas, os dízimos, a popularidade que estava a vir para a igreja. Vamos provar isso. Então, porque é que a maioria dos administradores, as uniões das conferências, os líderes das divisões, os líderes locais da SDA, porque é que eles estão com medo de remover os pastores apóstatas, os apóstatas professores que estão nos vários seminários, colégios e universidades, porque eles também estão a ser beneficiados pelas abominações que estão na igreja, através destes homens. 1 Samuel capítulo 2, verso 27. Deus envia um homem de Deus a Eli. E o verso número 29, o profeta diz a Eli: porque dais coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta. Eli estava a afligir o Santo Espírito de Deus, que ordenei na minha habitação, e honras aos teus filhos mais que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então, porquê Eli honrava os seus filhos, os sacerdotes, os pastores, acima de Deus e da sua palavra e acima do seu dever de removê-los? Porque Eli também estava a ficar gordo das ofertas. Qual é a aplicação para hoje? É por isso que Siló caiu. E no verso 30, Jesus disse: eu vou cortar a tua casa. Vamos até 1 Samuel capítulo 3. Em 1 Samuel capítulo 3, no verso número 18, quando Eli recusou receber a mensagem daquele homem de Deus, Deus levantou Samuel, um jovem pregador, e Samuel pregou a mesma mensagem a Eli. E Eli respondeu-lhe, dizendo o seguinte: é a igreja de Deus. Deixa Deus tratar dela. Agora, amigos, neste dia nós ouvimos pessoas que estão agora a dizer, até quando eles me enviam os seus e-mails: Pastor Henriques, para de pregar contra os pecados da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a Igreja de Deus e Deus fará o que é certo. Deixa Deus manuseá-la. Estes ministros que dizem estas coisas, estas pessoas que dizem estas coisas, estes anciões que dizem estas coisas, eles são os Elis dos dias modernos. E Deus vai cortar as suas casas. Deus vai cortar os seus braços, tal como ele disse que iria fazer a Eli. Vejam comigo. 1 Samuel capítulo 3, verso número 18. Então Samuel disse a Eli todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E ele disse, Eli disse, o Senhor é, faça o que bem parece aos seus olhos. Quem é que tinha o poder para remover o Ofni? E Finéas estava no poder de Eli, mas Eli recusou-se e Siló caiu. Venham comigo até Jeremias capítulo 7. Então, amigos, esta é a razão por que os filisteus vieram. Conseguem seguir-me, amigos? Em Jeremias capítulo 7, porquê que Deus enviou a antiga Babilônia contra Jerusalém? Porque os líderes dentro de Jerusalém estavam a viver como Eli. Está isto a acontecer hoje. Se está a acontecer hoje, significa que o rei do norte está a vir. A crise da lei dominical está a vir. E o povo de Deus irá ser cortado. Escutem aqui, amigos. E diz do pastor Mark Finley, o assistente do presidente da Conferência Geral, Ted Wilson,
fez estas afirmações numa conferência da GYC em 2014 e diz: na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós não temos ordens que vêm de cima para baixo da Conferência Geral que decretam o que é que cada uma das entidades, quer sejam igrejas locais, conferências ou as uniões, deviam fazer. Então, o que é que a Conferência Geral pode fazer se um grupo de elementos sai fora da política? Resposta: simplesmente só pode expressar o seu discordar com isso. E se uma entidade escolher violar uma política particular? É uma pergunta que nós, na liderança da Conferência Geral, temos dificuldade. Porque nós não temos autoridade sobre os elementos. Eu penso que a nossa preocupação é: isto abre a porta para outras violações em aberto, na política, na área do dízimo, na área de certas questões com a sexualidade, que as pessoas vão dizer: atenção, isto é uma questão de consciência. Então, os líderes da Conferência Geral estão-nos a dizer que eles são como Eli. Eles não podem parar com as apostasias, as abominações que estão a ser conduzidas pelos Ofnis e os Finéias dos tempos modernos. Então, em que período de tempo estamos nós agora a viver? Nós estamos perto do segundo cerco. Vamos voltar a Jeremias capítulo 7. Então porquê que eles são líderes? Eu ouço pessoas a dizer: para de lavar roupa suja em público, como eles dizem, que é a igreja de Deus, deixa Deus tomar conta dela. Mas amigos, Deus nos levantou os líderes para fazerem essas coisas. Observem esta citação em Profetas e Reis, diz: o pecado de Eli tinha consistido em passar por alto a iniquidade de seus filhos no sagrado ofício, bem como sobre os males prevalecentes através da terra. Sua negligência em corrigir esses males tinha atraído sobre Israel uma terrível calamidade. Pausem mesmo aí. Eu tenho que salientar. Então, o que é que trouxe os filisteus? Não foi tanto pelos pecados de Ofni e de Finéias, que eram graves aos olhos de Deus, mas que o líder, Eli, recusou enxergar as apostasias. No meio daqueles pastores, ele recusou em tirá-los do ofício sagrado. Então, o que é que trará a crise da lei dominical? Então, vocês que se dizem pregadores, continuem a falar dos pecados e das abominações no mundo e recusam-se a pregar contra os pecados dentro do Adventismo do sétimo dia. Você é uma parte do problema dentro do movimento de Deus. E diz: os seus filhos, os filhos de Eli, tinham sido mortos em combate. O próprio Eli perdeu a vida. A arca de Deus tinha sido levada da terra de Israel. 30.000 do povo haviam sido mortos. Tudo por se haver permitido que o pecado florescesse desembaraçada e livremente. Israel havia pensado em vão que, não obstante suas pecaminosas práticas, a presença da arca assegurar-lhe-ia a vitória sobre os filisteus. De igual maneira, escutem amigos, de igual maneira, durante os dias de Jeremias, escutem com atenção, durante os dias de Jeremias, os habitantes de Judá eram inclinados a crer que uma estrita observância das cerimônias do templo, divinamente apontadas, preservá-los-ia de uma justa punição por sua ímpia conduta. Que lição, vamos todos ler, que lição esta a homens em posições de responsabilidade hoje, quando
hoje, na Igreja de Deus. A inspiração está-nos a dizer que os pecados de Ofni e Finéias e Eli, que trouxeram os filisteus para castigá-los, eram exatamente os mesmos pecados em Jerusalém e Judeia. Nos dias de Jeremias, quando o rei da Babilônia foi trazido para os castigar, os mesmos pecados foram vistos também nos dias de Jesus Cristo, quando Tito, o general romano, veio e destruiu Jerusalém em 70 DC, e os exatos mesmos pecados, Senhor, tem misericórdia das nossas almas, serão prevalentes no Adventismo do sétimo dia, agora que nos mostra que a marca da besta está próxima e Deus vai usar as últimas 7 pragas para castigar os apóstatas adventistas do sétimo dia, que se recusam em emendar as suas maneiras. Jeremias capítulo 7, vamos até lá comigo. No verso número 15, Cristo diz: então agora, baseados neste contexto, os últimos pecados, baseados neste contexto, os últimos pecados que fez Jesus dizer a Jeremias: o meu povo fez afastar o meu espírito por ofensas. Agora, Jeremias, para de orar por eles. Esse pecado era que os líderes estavam a viver como Eli. Estamos nós neste período de tempo? Sim. A partir das afirmações de Mark Finley e de Ted Wilson, que então mostra que o professo povo de Deus estão quase, e eles estão a ofender o Espírito de Deus. A provação está quase a fechar. Verso 15. Jesus diz: e eu vos porei fora da minha vista, como arrojei todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Em Testemunhos para Ministros, página 372, parágrafo 4 diz: as conferências antigas Deus derrubará. E verso 16, você sabe porquê? Porque estes líderes estão a viver como Eli e os pastores. Amigos, uma pergunta agora. Como pode ser que um pastor nos dias presentes pode levantar-se na igreja, no memorial dos pioneiros adventistas do sétimo dia, e isso é nas instalações da Universidade de Andrews, e ele prega que Allah é Deus, Deus dos cristãos, Deus dos adventistas do sétimo dia, e esse pregador, Dwight Nelson, ainda continua a ser pago do sagrado dinheiro de Deus. O que é que está a acontecer? Quando um pastor pode se levantar e falar em línguas. Barry Black, sim, e ele continua a ser trazido para pregar nas igrejas adventistas do sétimo dia. Como pode ser? Um pastor e pastores podem estar a efetuar cultos no domingo. E mesmo assim eles continuam a ser retidos como pastores nas igrejas adventistas do sétimo dia, a serem pagos pelos sagrados dízimos. Algo está errado. Como pode ser que um pastor permite que um transexual se torne um ancião e essa igreja continua a fazer parte da conferência? O pastor continua a ser pago dos dízimos sagrados. Como pode ser que um pastor, Michael Lennell, pode permitir que um coro de todos assumidos homens gays estarem a cantar e a ministrar dentro do adventismo do sétimo dia, e essa igreja continua ainda a ser uma igreja adventista do sétimo dia, e o pastor continua a ser pago dos dízimos de Deus sagrados? Estes são os Ofnis dos tempos modernos. E Finéias. E esses nem são os maiores pecados. O pecado maior estava com Eli, porque Eli viu as apostasias e disse: é a igreja de Deus, Deus vai tomar conta dela. Porquê? Porque Eli estava a fazer-se gordo através das ofertas. Como é que
que se tem os pregadores que fazem parte do movimento da igreja emergente a pregarem os princípios da formação espiritual, oração contemplativa, Sam Leonor, Alex Bryan e o resto. E eles continuam a ser levados a todo lado para pregar nas igrejas adventistas do sétimo dia. Como pode ser que o pastor pode pegar numa igreja adventista do sétimo dia e transformar essa igreja numa igreja que guardam o domingo até este dia presente? E o Alex Bryan continua a ser pago pelos dízimos sagrados. Algo está errado. Nós temos Elias dos tempos modernos. A provação está quase a encerrar. Verso número 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Como pode ser que nós temos professores que estão a ensinar que os escritos dos infiéis devem ser lidos mais que os escritos dos verdadeiros pioneiros ASD? Como é que pode ser que nas nossas escolas as teorias da evolução estão a ser ensinadas a adventistas do sétimo dia e esses professores ainda continuam a ser uma parte da igreja e da escola? Elis dos tempos modernos. Você pode ler o verso 17. Você pode ler o verso número 18. Vejam comigo. Jeremias, capítulo 17. Venham lá comigo, meus amigos. Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Enquanto eu cito esta afirmação, e diz em Profetas e Reis, diz, ele deixa claro o facto que somente mediante a mais integral reforma do coração poderia a condenação impendente ser evitada. Em vão seria a confiança que depositassem no templo e suas atividades. Ritos e cerimônias não podiam expiar o pecado. A Bíblia está-nos a dizer, nos dias de Jeremias, as pessoas pensavam só porque eles iam à igreja semanalmente no sábado de Deus, só porque eles tinham Bíblias, só porque eles tinham posições, só porque os seus nomes estavam gravados num relatório de uma igreja local, que automaticamente isso os iria salvar. Este é o mesmo sentimento da maior parte dos adventistas do sétimo dia de hoje. Jeremias capítulo 17, verso número 21 diz-nos: nos dias de Joaquim e de Joaquim, um dos principais pecados que permitiu Deus castigar Israel quando veio a Babilônia era que eles estavam a quebrar sábado, o sétimo dia de Deus. Verso 21 diz: assim diz o Senhor, guardai as vossas almas e não tragais carga no dia de sábado, nem as introduzeis pelas portas de Jerusalém. E o verso número 23. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as suas orelhas, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Como resultado, Deus trouxe a Babilônia para castigar Jerusalém e aqueles na Judeia. O que é que está prestes a acontecer? Sobre os adventistas do sétimo dia, que estão descaradamente a blasfemar de Deus no sábado. Uma lei dominical está para vir, amigos. As últimas 7 pragas Deus vai usar para nos castigar a nós. Escrevam no vosso caderno de notas, escrevam o último pecado deles todos, que aqueles na Judeia cometeram, que trouxe o segundo cerco. A Babilônia, que veio contra Joaquim, foi o pecado de rejeitar e queimar os escritos do profeta Jeremias. Oh, amigos, escutem-me com atenção. Este pecado foi a linha divisória entre o segundo cerco e o terceiro cerco.
Pela graça de Deus, para a próxima semana, falaremos do terceiro cerco. Outra vez, o segundo cerco. Este pecado final foi que eles rejeitaram e queimaram os escritos do profeta Jeremias. Isto trouxe o segundo cerco. Trouxe a Babilônia. Então agora, se nós podemos ver que os adventistas do sétimo dia, como uma denominação, que eles agora estão a rejeitar os escritos de Ellen G. White, significa que a crise da lei dominical está próxima. Vejam comigo, Jeremias capítulo 36, e diz no verso número 1, sucedeu, tomem atenção agora, sucedeu, pois, no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, verso 2, toma o rolo de um livro. Pausem aí. Para quem é que Jeremias devia enviar estas palavras? Num rolo de um livro. Era para ser enviado a Joaquim. Primeiro cerco. Amém. O segundo cerco sobre Joaquim. De quem foram os pecados que Joaquim imitou? Os pecados de Joaquim. Verso número 2, o profeta escreveu, porque agora que Deus enviou, escutem isto com muita atenção, porque foi que Deus enviou Jeremias para enviar as suas palavras num livro ao rei Joaquim e rei Joaquim. O propósito era chamar aqueles em Jerusalém e na Judeia das abominações para a verdade de Cristo e sua justiça. Notem, o que é que Jeremias escreveu? Será que Jeremias escreveu, oh, Deus ama-vos? Veja no verso número 3. E diz, ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu entendo fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoo a sua maldade e o seu pecado. Então, o que devia Jeremias pregar? Verso número 3. Prega Jeremias. Escreve Jeremias. Naquele livro, todas as coisas más que Deus diz que Ele trará sobre o seu professo povo. Por que é que você pensa que Jeremias não foi chamado só para dizer que Deus ama-vos? Não, meus amigos, porque eles acreditavam que eles estavam bem. Porque eles eram o professo povo de Deus. Tal como hoje, laodiceanos mornos. Então, para que nós possamos fazer com que os laodiceanos tornarem-se quentes para Deus e convertidos, nós temos que pregar a mensagem da hora do juízo, que Deus vai trazer estes males sobre a igreja, estes males sobre ti, a não ser que tu te arrependas. Mas o que é que dizem muitos hoje? Não pregues essas coisas. Diz só às pessoas que Deus os ama. Deus tenha misericórdia sobre as nossas almas. Vejam aqui em Jeremias 36, quando o livro chegou ao rei Joaquim, o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele rasgou o livro e queimou o livro e diz no verso 23, e sucedeu-se que, tendo Jehudi lido 3 ou 4 folhas, nem sequer todo o livro, mas 3 ou 4 folhas, cortou o rei com o canivete do escrivão e lançou-o no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Verso 24. E não temeram, e nem rasgaram os seus vestidos, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Oh, meus amigos, conseguem ver isto? Então, o que é que eles não fizeram? Eles não se arrependeram. Especificamente disse que eles não rasgaram, o rei não rasgou os seus vestidos. Por contraste, quando Josias encontrou o livro da lei,
Quando o livro da lei foi trazido até a Hulda, a profetisa, e ela deu uma interpretação de Deus do livro da lei. O que é que Josias fez? Ele descoseu, ele rasgou os seus vestidos. E ele chamou Jerusalém e Judá para revivamento e reforma. Olhem aqui, amigos, então o que é que nós devemos estar a pregar agora? E diz, em Jeremias 36, e o que é que Deus disse a Jeremias para fazer? Jeremias vai buscar outro rolo. Jeremias, eu quero que tu escrevas as mesmas palavras. E Jeremias, eu quero que tu acrescentes mais palavras, afirmando que eu vou trazer julgamento sobre a rebelde Israel. Vejam isto, verso 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, que queimou Joaquim, rei de Judá. Verso 29 é chave e diz: e dirás a Joaquim, rei de Judá, assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste nele anunciando, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais. Pausem aí. Então qual é que foi uma das principais razões que o rei rejeitou e queimou os escritos do profeta Jeremias? Verso 29. Assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque é que escreveste nele, anunciando, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra. Amigos, falem comigo. Então, qual é que foi a mensagem que o rei Joaquim e o rei Joaquim não queriam ouvir? Como resultado, eles rejeitaram os escritos e os trabalhos do profeta Jeremias. Eles não queriam ouvir que o rei do norte está para vir. Eles não queriam ouvir que a Babilônia está para vir e que o julgamento de Deus está para vir. Amados, desde que estas coisas foram escritas, são para a nossa admoestação nestes últimos dias. O que é que a maioria de pastores dentro do Adventismo do sétimo dia, líderes e as pessoas, recusam-se a ouvir? Eles não querem ouvir a mensagem da vinda do rei do norte, o papado, a crise da marca da besta, a mensagem da hora do juízo. Mas mesmo assim, qual é que é a mensagem que nós devemos pregar, meus amigos? Qual é a mensagem? Oh, amados, Deus disse a Jeremias, escreve as mesmas palavras e acrescenta a elas. Julgamento está para vir, então agora, o que está a ouvir da Safe to Serve? São estas as mensagens que nós agora devemos estar a estudar, devemos estar a ler, devemos estar a ouvir e a proclamá-las. É agora que nós devemos ir àqueles que estão no Adventismo do sétimo dia e àqueles no mundo, chamando-os para emendarem as suas maneiras, arrependimento, chamando-os para a atenção dos sinais que a marca da besta está próxima. E aonde é que estão estes sinais? Não só no mundo, mas os sinais são prevalentes na Igreja Adventista do sétimo dia. Sim, é tempo para estarmos preparados. Ok, amigos, vamos mais para baixo. Mas eu ouço muitas pessoas a dizer, não pregues acerca da marca da besta. Não fales acerca da lei dominical. Fala só acerca da justiça pela fé.
E alguns chamados pregadores da verdade presente simplesmente dizem: tudo o que eu vou pregar é só as reformas. Prega só a reforma do vestuário. Prega só a reforma da alimentação. Fala só em relação à educação e a vida no campo. Mas eles não tratam das abominações dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E então eles dizem: é a Igreja de Deus e Deus tomará conta dela. Estes são os Elis dos tempos modernos. Você lembra-se de Samuel Dade, o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Patmos, em Orlando, quando eu postei algo online na minha página do Facebook acerca das abominações dentro do Adventismo do Sétimo Dia? Aquele pastor, Samuel Dade, comentou na publicação e disse: Pastor Henriques, para de pregar contra os pecados dentro da igreja. É a igreja de Deus e Deus vai tomar conta dos pecados na igreja. E Deus não precisa de nós para pregar contra esses pecados. Samuel Dade é um Eli dos tempos modernos. Ele precisa de emendar as suas maneiras. Há um grupo que diz: só preguem as reformas. Estes que se dizem pregadores também são uma parte do problema. Eles estão no caminho do trabalho de Deus. Venham comigo até o verso número 32. E diz: tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu-o a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Observem agora. E o capítulo 37 de Jeremias, verso número 1, e diz: e reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Jeconias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Pausem aí. Esta é a linha divisória. Zedequias, no verso 1, não podia reinar enquanto Joaquim estava no trono. Então o capítulo 36 acaba com os pecados de Joaquim e Joaquim. Eles já não eram mais os reis em Judá. O que aconteceu? Nabucodonosor levou-os para o cativeiro. Então o capítulo 1 de 37 começa agora com Zedequias. Agora, qual é que foi o pecado final que trouxe o segundo cerco? Nabucodonosor levando Joaquim, primeiro cerco, e levando o Joaquim, o segundo cerco. Qual foi esse último pecado? O último pecado, neste contexto, foi a rejeição dos escritos do profeta de Deus. Então agora, amigos, antes de eu vos dar isto, então agora estão os adventistas do sétimo dia como uma denominação a rejeitar. Será que eles rejeitaram a inspiração, a autoridade dos escritos da Ellen G. White? A resposta é sim. Olhem para isto. Isto foi em 2005. A Igreja Mundial votou que os escritos da Ellen G. White podem enriquecer, mas não podem definir. Os seus escritos não podem definir a nossa fé e prática. Então quem é que agora está prestes a vir, amigos? Qual é o cerco que está quase a acontecer? O segundo cerco. Olhem para isto. Isso foi em 2005. Olhem agora em 2015. O parágrafo no topo diz: os escritos da Ellen G. White, ela representa a mensageira do Senhor. Os seus escritos são uma contínua e autoritária fonte da verdade.
Eles votaram e aprovaram que os seus escritos só têm autoridade profética. Uma rejeição do espírito de profecia. E eles não afirmaram que ela é a mensageira do Senhor. Uma rejeição do espírito de profecia. Nós estamos agora prestes a entrar no segundo cerco. Esta afirmação diz, em Mensagens Escolhidas, diz: Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo perece. Provérbios 29:18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles. Por esta razão, ele não pode achar caminho tão livre para reproduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidas. Então, aonde é que nós estamos? Nós estamos prestes a entrar no segundo cerco. Venham outra vez comigo. Jeremias 37, verso número 1. Quem é que foi Jeconias? Conias ou Jeconias era Joaquim. O último pecado. Então agora, amigos, vou-vos dar uma dica. No livro de Jeremias, no capítulo 1 até ao capítulo 36, nós vemos as mensagens e os pecados de Judá no período de tempo de Joaquim e Joaquim, Jeconias e Conias. Notem agora, em Jeremias, capítulo 37, até Jeremias, capítulo 52, você encontra os pecados de Zedequias e as mensagens antes da destruição de Jerusalém. Venham comigo. Jeremias, capítulo 8. E diz, não, venham comigo. Jeremias 26, venham lá comigo. Jeremias 26. Então qual é que foi o último pecado? A rejeição do espírito de profecia. A rejeição dos escritos do profeta. E o que é que está a acontecer agora? Amém. A maioria dos adventistas do sétimo dia, eles só citam o espírito de profecia quando eles querem justificar algo nas suas vidas. Mas quando os escritos dela repreendem os pecados nas suas vidas, eles rejeitam os seus escritos como se não fossem inspirados. Castigo, julgamento está para vir. Agora, notem porquê que Joaquim e o seu filho queimaram os escritos de Jeremias. Eles não queriam ouvir que a Babilônia estava para vir. Qual é a mensagem que nós devemos pregar agora? Nós devemos pregar os princípios das três mensagens angélicas de Deus. Olhem comigo agora. Jeremias 26, vejam no verso número 9. E diz o rei falando, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias, na casa do Senhor. Pausem mesmo aí. Então, por que foi que as pessoas em Jerusalém e na Judeia estavam contra Jeremias? O que é que eles disseram que Jeremias estava a pregar? Verso 9. Porque é que tu dizes que esta casa será como Siló? Eles não queriam que Jeremias pregasse contra as apostasias dentro de Jerusalém e Judeia.
Jeremias disse, vocês pregadores são como Eli, Hofni e Finéias. Eles não gostaram. Então quais é que são as mensagens que nós devemos agora estar a pregar? Quais as doutrinas em que a nossa ênfase deve estar? Conseguem vê-lo, meus amigos? Mas qual será a resposta? Vejam agora, e diz no verso número 10, e ouvindo os príncipes de Judá, estas palavras subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem Jeremias é réu de morte. Porquê? Profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Oh, amigos, então porquê é que eles estavam a planear em matar Jeremias? Eles disseram, Jeremias, tu estás a pregar contra a igreja. Nós não queremos ninguém que pregue contra a nossa igreja, que pregue contra a nossa cidade. Tu, Jeremias, mereces morrer. Lembram-se de alguém que passou por isso? Outro acontecimento como esse? Sim, nos dias de Jesus Cristo. Eles disseram que Jesus estava a planear em destruir o templo, que Jesus estava a pregar contra os pecados da igreja. Este homem merece morrer. No acontecimento de Cristo, em João capítulo 11, claramente diz que foram os sacerdotes, os líderes, Caiafas, que persuadiu o povo a dizer, agora vamos crucificar, vamos matar Jesus. Em Jeremias 26, verso número 11, então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Meus amigos, aonde é que a ênfase deve estar agora nas nossas mensagens? Então agora quando o povo diz, não pregues contra a igreja, essas pessoas não estão a ser guiadas pelo Espírito de Deus. Estavam estes sacerdotes e profetas, estavam Anás e Caiafas a serem guiados pelo Santo Espírito, quando eles todos disseram que Jeremias tinha que morrer e que Cristo tinha que morrer, porque eles estavam a pregar contra a igreja e contra a cidade. Não, eles estavam possuídos com demónios, amigos. Então, quando os anciões e os pastores que estão a enviar estes e-mails e a falarem por trás das minhas costas e as palavras vêm até mim, quando as pessoas estão a dizer a vocês, jovens pregadores, não preguem contra os pecados na igreja. É a igreja de Deus. Deus vai tomar conta disso. Eles são os Elis dos tempos modernos. Eles estão a ser guiados pelo espírito do dragão, o espírito de Satanás. E a Bíblia diz-nos, quando eles vieram para matar Jeremias, Jeremias, nós vamos te matar, porque tu estás a pregar contra a igreja e contra esta cidade. A Bíblia e a inspiração diz que Jeremias não se encolheu. Jeremias não tremeu. Jeremias não diluiu a sua mensagem. Jeremias não disse, como muitos hoje em dia, deixem-me só pregar justiça pela fé, o qual devíamos pregar. Deixem-me só pregar a reforma do vestuário. Mas eu que não pregue contra os pecados nos sítios altos. Porque eles querem preservar a sua reputação, as suas carreiras como pastores. Eles estão a ser guiados por demónios do inferno. A inspiração diz que Jeremias não mudou a sua mensagem. A inspiração diz que Jeremias olhou-lhes nos olhos, nas suas caras e com uma forte, audaz voz de confiança no Espírito de Deus disse, Deus enviou-me
para pregar contra esta igreja, para pregar contra esta cidade. E hoje eu digo outra vez, emendem as vossas maneiras. Hoje eu digo outra vez, na cara das vossas ameaças, para destruírem o meu caráter, destruírem a minha vida. Arrependam-se dos vossos pecados. De outra maneira, os julgamentos de Deus virão. Quem é que hoje vai se manter de pé como Jeremias? E diz no verso número 12: E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou a profetizar contra esta igreja, contra esta casa e contra esta cidade, todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos, arrependam-se e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Será que Jeremias mudou a sua mensagem? Será que Jeremias veio até aqui e pregou uma coisa no meio dos irmãos da conferência e depois, quando ele foi no meio das chamadas igrejas de sustento próprio, falou algo diferente? Não! Jeremias manteve sempre a palavra: emendem os vossos caminhos. Jeremias não tentou preservar a sua reputação, preservar o caráter. Não, amigos, Jeremias era forte e audaz na força de Deus. A inspiração diz: se Jeremias tivesse diluído a ênfase da sua mensagem que Deus lhe tinha dado, duas coisas teriam acontecido. O povo tinha-o matado. Eles diriam: olhem, ele é tímido. Eles teriam-o morto. E a aplicação é: quando pastores veem que nós nos tornamos amedrontados porque eles fazem-nos ameaças, nós damos-lhes mais poder sobre nós, sobre a palavra de Deus. Eles teriam morto Jeremias. E em segundo lugar, aqueles que se tinham convertido naquele dia não teriam sido convertidos. Olhem esta afirmação aqui, amigos. E diz em Profetas e Reis: tivesse o profeta sido intimidado pela ameaçadora atitude dos que estavam aonde? Aonde? Em posição de alta autoridade, sua mensagem teria sido sem efeito e ele teria perdido a vida. Mas a coragem com que apresentou a solene advertência conquistou o respeito do povo e dos príncipes de Israel em seu favor. Eu lembro-me do Martinho Lutero, o reformador, onde ele se manteve perante os poderes da Igreja e do Estado. Eu lembro-me de Cristo. Eu lembro-me de Paulo e os apóstolos. Venham comigo agora. Você pode ler o verso 16, mas vejam comigo agora em Jeremias capítulo 8. Venham lá comigo. Jeremias capítulo 8, para encerrarmos o estudo. E diz aqui, e diz no verso número 7 de Jeremias, capítulo 8, verso 7 diz, perdão, eu estou em Isaías, Jeremias, capítulo 8, e diz no verso número 7, até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Eles não sabiam o tempo do primeiro cerco, do segundo cerco. Qual é que é a aplicação para hoje? Oh, amigos, o povo de Deus não sabe o tempo em que estão a viver. Qual é que é o outro acontecimento que vos vem? Lucas capítulo 19. Jesus disse, falando para os judeus do seu dia, eles não sabiam do tempo da sua visita. Amém. E a Bíblia diz em Lucas 19, verso 41, que Cristo começou a chorar.
E o que é que Jeremias, em Jeremias capítulo 9, verso número 1, oxalá a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oh, amigos, destruição estava para vir. E o professo povo de Deus, nos dias de Jeremias, primeiro e segundo cerco, não sabiam o tempo. Porquê? Quem é que era o problema? Os pregadores. Vamos ao capítulo 8, verso 8. Como podeis dizer, Jeremias a dizer, como podeis dizer, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Por outras palavras, eles estavam a imprimir revistas. Uma chamada de mensagens. Eles estavam a imprimir as revistas na igreja. A outra chamava-se a Revista Adventista. Eles estavam a imprimir revistas, mas a pena dos autores dentro da igreja estavam a imprimir coisas inúteis. Nada com a preocupação dos sinais dos tempos. Verso número 10. E diz, portanto, verso 9, os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria, pois teriam. Portanto, darei suas mulheres a outros. A Babilônia está para vir. A última frase, verso 10. Porque todos, desde o menor até ao maior, se dá à avareza. Desde o profeta até ao sacerdote. Cada um deles usa falsidade. Verso 11. E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Eles não sabiam o tempo da sua visita. É por isso, amigos, que Deus tem que levantar homens como Jeremias. E quando Deus chamou a Jeremias, em Jeremias capítulo 1, ele era tão humilde. E Jeremias continuou humilde. Deus neste dia está a olhar para pessoas como Jeremias, que são humildes e maleáveis nas suas mãos. O que é que deu a Jeremias tal ousadia para se impor mesmo com perseguição? Jeremias 20, verso 9 diz, mas a sua palavra estava no meu coração, como um fogo ardente, encerrada nos meus ossos, e estou fatigado de contê-la, e eu não podia ficar. Jeremias comia esta palavra, e amigos, nenhum de nós que estudamos sinceramente a palavra de Deus neste dia, poderá jamais manter-se em silêncio, poderá jamais conter-se, sem pregarem a verdade presente, salientando o que Deus disse a Jeremias para salientar, tanto na igreja como no mundo, para que nós possamos estar preparados para a vinda de Cristo. Esta é a coisa mais importante de todas. Aqui está, não é o teu trabalho, não é pagar as contas. Isto que acabamos de ver este dia é a coisa mais importante, na qual nós agora devemos nos focar. Deus disse, emendem os vossos caminhos, emendem as vossas obras, virem-se para mim com todo o vosso coração. E Jeremias capítulo 3, verso número 25, verso número 22. Esta deve ser a nossa resposta. Quando Cristo diz, voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Esta deve ser a nossa resposta para Cristo este dia. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Pai que estás no céu, neste dia,
Nós ouvimos de ti. Ajuda-nos a rever as nossas anotações, a tua palavra, reler, examinar a nós mesmos, para ver se nós somos como Jeremias ou um Eli, Hofni ou Finéias. Querido Deus, usa-nos. Faz-nos humildes e mantém-nos humildes aos teus olhos. Consagra-nos com a tua palavra. Se a palavra é fogo, como fogo encerrada nos nossos ossos, então nós não seremos mornos, laodiceanos, mas seremos laodiceanos em fogo para ti. Salva-nos, nós te rogamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Somos um ministério independente. Queremos fazer a vontade de Deus, proclamar o Evangelho eterno a toda a criatura. Precisamos de colaboradores. Se o Espírito do Deus vivo tocar no seu coração para nos ajudar, por favor, faça um donativo. Basta ir ao canal, pressionar no botão que diz donativo e seguir as instruções. Obrigado. Que Deus abençoe você grandemente e a sua família. Maranata.